Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais uma aula de legislação para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins. Mais uma aula da Lei Complementar 131 de 2021, galera. Essa é a nossa aula de número 7 sobre essa norma. Como eu disse na nossa primeira aula, a gente vai estudar ela por completo. Na aula 8 a gente encerra esse conteúdo vendo o pessoal do Bombeiro Militar do Estado do Tocantins. Assista às aulas anteriores, tem a playlist aí do CBM Tocantins. Vá lá, acessa as aulas anteriores e vamos gabaritar essa lei complementar. Na tela o meu Instagram, @professor Vinícius Ferreira. Se você tiver essa rede social, me segue lá. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail, que se você não quiser entrar em contato através dos comentários do vídeo, só falar comigo, eu respondo todo mundo. Antes da gente iniciar a nossa aula, tem que falar do meu programa de simulados de normas aplicáveis ao Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. Esse conteúdo que é responsável por 10 questões na sua prova. Então, um conteúdo de suma importância para a sua futura aprovação. São 200 questões inéditas, gabaritadas e comentadas de normas aplicáveis ao CBM Tocantins. Todas as questões são comentadas, galera. As questões elas estão no formato e no estilo da sua prova. Então são questões de múltipla escolha. Então tem muito esquema, muita tabela comparativa. Então um conteúdo muito importante de suma relevância aí para o seu treinamento, tendo em vista que a gente não tem questões dessas normas aí de concursos anteriores. São 50 questões da Lei Complementar 131 de 2021 e 150 questões da Lei 2578 de 2012, que é o Estatuto dos Militares do Estado do Tocantins. Valor apenas R$ 29,90. Você pode comprar aí através de boleto, através do Pix e parcelar sem juros com o seu cartão. Adquira através do link que eu vou deixar para você na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, como você já sabe, você também vai encontrar os slides que eu utilizo na aula para você baixar gratuitamente. Não deixe de baixar os slides e formar um conteúdo aí, um caderno de estudos bacana. Galera, a Lei Complementar 131 de 2021 dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins e adota outra providência. Então, estamos aqui estudando a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins. Lembrando a estrutura organizacional. A estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar é a seguinte: unidades administrativas de direção superior, unidades administrativas de direção setorial, unidades administrativas de assessoramento geral e unidades administrativas de apoio. Essas a gente já estudou. Faltou as unidades administrativas de execução, que é a finalidade principal da nossa aula de hoje. Vamos estudar as unidades administrativas de execução. Vamos lá. As unidades administrativas de execução, elas são constituídas pelas unidades operacionais. Você pode entender essas unidades operacionais como as unidades do CBM Tocantins, destinadas ao exercício de suas funções propriamente ditas, das funções institucionais do CBM Tocantins. Então, por exemplo, são aquelas unidades voltadas ao atendimento emergencial, ao atendimento de incêndio, entre outras atividades que são próprias do CBM Tocantins, beleza? Então, as unidades administrativas de execução, elas são constituídas pelas unidades operacionais do CBM Tocantins. Elas realizam as atividades fim do CBM Tocantins. Como eu disse, as suas funções institucionais, a sua atividade principal descrita na Constituição, que é o exercício das atividades de defesa civil, executando as diretrizes e ordens emanadas das unidades de direção, amparadas pelas unidades de apoio. Beleza, galera? Então, unidades administrativas de execução realizam as atividades fim do CBM Tocantins.
Beleza? As unidades administrativas de execução, elas são subordinadas ao comando operacional. Elas são constituídas por unidades bombeiros militares, que é o UBM. Falou de UBM na sua prova, estão falando de unidades bombeiros militares. Elas são encarregadas de executar as atividades fim da corporação em determinada área, conforme plano de articulação do CBM do Tocantins, podendo ser divididas em subunidades. Dessas unidades bombeiros-militares, elas podem ser divididas em subunidades. Elas são organizadas em batalhões, companhias independentes, companhias destacadas, companhias incorporadas, pelotões e grupos. Então essas são aí a forma de organização das unidades bombeiros militares. Batalhões, companhias independentes, companhias destacadas, companhias incorporadas, pelotões e grupos. Galera, relembrando quem é o comando operacional. Conforme o artigo 17 da Lei Complementar 131 de 2021, o Comando Operacional Bombeiro Militar é responsável pelo planejamento dos assuntos relativos à articulação operacional, à administração e ao controle das operações bombeiro-militares e pelos estudos, estatísticas, doutrinas, pesquisas e padronização de procedimentos relacionados às atividades operacionais da corporação. De acordo com a necessidade, poderá o Comando Operacional Bombeiro Militar ser dividido em regionais, conforme o plano de articulação do CBM Tocantins. Beleza? Então, lembrando, as unidades administrativas de execução são subordinadas ao Comando Operacional. O Comando Operacional é responsável pelo planejamento dos assuntos relativos à articulação operacional. Beleza, galera? Muito importante esse artigo 17. Desdobramento e as atribuições das unidades administrativas de execução em todos os níveis no território do Estado de Tocantins constam do plano de articulação. Então a gente tem o plano de articulação. Nesse plano, a gente vai encontrar o desdobramento e as atribuições das unidades administrativas de execução em qualquer de seus níveis no território do Estado. Quem é que faz esse plano de articulação? Ele é elaborado pelo Estado-Maior e aprovado por ato do comandante-geral. Não se esqueça dessa disposição. Aqui a gente tem um possível pega em prova. O que a banca examinadora pode fazer? Ele coloca que o plano de ação ele é elaborado pelo comandante-geral e ele é aprovado pelo Estado-Maior. Certo ou errado? Errado. Quem elabora é o Estado-Maior, quem aprova é o comandante-geral. Beleza? O artigo 31 da Lei Complementar 131, ele fala sobre a utilização de pessoal civil pelo CBM Tocantins. Olha só, o comandante-geral, na forma da legislação em vigor, pode utilizar pessoal civil para a prestação de serviços de natureza técnica especializada ou para serviços gerais. É possível a utilização de pessoal civil? Sim. Já falei sobre isso com você em aulas anteriores. Sim, é possível a utilização de pessoal civil. Então cai na sua prova, por exemplo, uma questão que diga que todo o pessoal que executa atividades no CBM Tocantins necessariamente tem que ser militar. Você vai marcar que está errado, porque é possível a utilização de pessoal civil. Por exemplo, a contratação de uma pessoa, respeitados os requisitos legais, para executar as atividades de serviços gerais dentro de uma unidade. É possível? É possível, sim. Beleza? Assunto importante. Compete ao chefe do Poder Executivo. Compete ao chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? O governador do Estado. Então, compete ao governador a criação, transformação, extinção, denominação, localização, estruturação e atribuições das unidades administrativas de direção, de apoio e de execução do Corpo de Bombeiros Militar, de acordo com a organização básica prevista na Lei Complementar 131 de 2021 e dentro dos limites fixados na Lei de Fixação de Efetivos, mediante proposta do comandante-geral.
Então, galera, muito cuidado. O comandante geral, ele não cria, não transforma, não extingue, não denomina, não localiza, não estrutura unidades administrativas de direção, de apoio e de execução. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele faz a proposta de criação, transformação, extinção, denominação, localização e estruturação. Quem vai realizar o ato propriamente dito, ou seja, quem vai criar, transformar, extinguir, denominar, localizar, estruturar, é o governador, é o chefe do Poder Executivo. Então, muito cuidado com essa informação, porque ela se traz de relevância devido à possibilidade da banca examinadora substituir as autoridades. Beleza? Ela pode fazer esse movimento que vai fazer com que a questão fique incorreta. Observe os artigos 33 e 34 da Lei Complementar 131. Cumpre ao comandante-geral regulamentar os serviços das unidades administrativas. Então, quem vai regulamentar? O comandante-geral, através de ato próprio. Conforme a necessidade, o comando, a chefia e a direção poderão ser desempenhados temporariamente por oficiais do posto imediatamente inferior àquele previsto para a função. Professor, como assim? Eu não entendi esse artigo 34. Galera, por exemplo, a gente tem a unidade bombeiro militar. A Lei Complementar 131 diz que essa unidade ela tem que ser dirigida por coronel bombeiro militar. É possível que temporariamente, ou seja, de forma temporária, o integrante do posto imediatamente inferior, um tenente-coronel, que ele venha a exercer esse comando, chefia e direção. Então isso pode acontecer? Pode. Destaque com relação a esse artigo 34. Isso vai acontecer de forma temporária. Se a banca coloca na sua prova que isso vai se dar de forma definitiva, você vai marcar que o item está incorreto. Beleza? Então é possível o exercício desse comando, dessa chefia e dessa direção por oficial do posto imediatamente inferior, desde que de maneira temporária. Tranquilo? Os bombeiros militares ocupantes das funções e lotados nas seções definidas da Lei Complementar Estadual 131 de 2021, eles desempenham função de natureza militar. Então, desempenha função militar? Sim, desempenha função de natureza militar. E para todos os efeitos, os bombeiros militares lotados ou em efetivo exercício na Casa Militar, eles também desempenham função de natureza militar. Beleza, galera? Então, é função de natureza militar o exercício, a lotação, o efetivo exercício na Casa Militar, assim como aqueles que ocupam funções e são lotados nas seções definidas nesta lei, ou seja, na Lei Complementar 131 de 2021, eles também exercem função de natureza militar. Meios de comunicação do CBM Tocantins. Os meios de comunicação oficiais são o boletim geral e o boletim reservado. Galera, o boletim geral é aquele que todos têm acesso, por isso é chamado de boletim geral. O boletim reservado é aquele que alguns têm acesso. Você sabendo distinguir essas informações, você já tem elementos suficientes para acertar uma possível questão que cobre esse assunto. Beleza, galera? Então, boletim geral e boletim reservado são os meios de comunicação oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins. E por fim, para a gente encerrar o conteúdo teórico dessa aula de hoje, o artigo 38 que diz: o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, nos casos de matéria não regulada em legislação específica, poderá utilizar-se supletivamente da legislação do Exército Brasileiro no que lhe for tecnicamente pertinente. Lembrando, galera, que o CBM Tocantins é Força Auxiliar e Reserva do Exército. Então, galera, por exemplo, suponhamos que tem um assunto que o CBM Tocantins precisa tratar.
Esse assunto ele não está previsto, não está regulado em nenhuma lei específica. O que o CBM Tocantins vai fazer? Vai utilizar de forma subsidiária, de forma supletiva, a legislação do Exército Brasileiro. Beleza, galera? Então, visto isso, a gente encerra esse conteúdo teórico. Vamos agora resolver as nossas questões para que a gente possa aplicar esse conhecimento. Vamos lá, galera, questão de número 1. São subordinados ao comando operacional, constituídas por unidades bombeiro-militares, encarregadas de executar as atividades fins da corporação em determinada área, conforme plano de articulação do CBM Tocantins, podendo ser divididas em subunidades. A sentença acima se refere às unidades administrativas de direção setorial? Não. Unidades administrativas de assessoramento geral? Também não. Unidades administrativas de apoio? Não. Unidades administrativas de execução. Gabarito da questão de número 1 é a letra D. Galera, unidades administrativas de execução, não se esqueça, elas são encarregadas de executar as atividades fim da corporação em determinada área. E elas são constituídas por unidades bombeiros militares. Beleza, galera? Questão 1, gabarito letra D. Vamos para a resolução. Artigo 24. As unidades administrativas de execução, subordinadas ao comando operacional, são constituídas por unidades bombeiros militares, encarregadas de executar as atividades fim da corporação em determinada área, conforme o plano de articulação do CBM Tocantins, podendo ser dividida em subunidades. Vamos para a questão de número 2. Assinale a alternativa incorreta. As unidades administrativas de execução são constituídas pelas unidades operacionais e realizam as atividades fim do CBM Tocantins, executando as diretrizes e ordens emanadas das unidades de direção, amparadas pelas unidades de apoio. Perfeito, galera. Isso aqui está correto, isso aqui está em conformidade com o artigo 23 da Lei Complementar 131. Letra B. As unidades bombeiros militares, as UBM, são organizadas em batalhões, companhias independentes, companhias destacadas, companhias incorporadas, pelotões e grupos. Galera, essa questão ela está certinha também, o item está correto, está de acordo com o artigo 24, parágrafo único da Lei Complementar 131. Letra C. Compete ao comandante da corporação, comandante geral da corporação, a criação, transformação, extinção, denominação, localização, estruturação e atribuições das unidades administrativas de direção, de apoio e de execução do Corpo de Bombeiros Militar, de acordo com a organização básica prevista na Lei Complementar 131 de 2021 e dentro dos limites fixados na Lei de Fixação de Efetivos. Essa está errada. Essa aqui a gente sabe que está errado porque essa competência é do governador do estado, é do chefe do Poder Executivo. Galera, está lá na Constituição. Compete ao presidente da República a criação de órgãos públicos. Os órgãos públicos eles são criados e extintos por lei. Por simetria, essa competência ela é transferida aos demais chefes do Poder Executivo. No caso do Estado de Tocantins, ao governador. Quando a gente fala de unidades, a gente está falando de órgãos públicos. Então, compete ao governador a sua criação. Beleza? Não se esqueça disso. O gabarito da questão de número 2 é a letra C. Letra D. Conforme a necessidade, o comando, a chefia e a direção poderão ser desempenhados temporariamente por oficiais do posto imediatamente inferior àquele previsto para a função. Certinho, galera, a questão em conformidade com o artigo 34. Vamos para a resolução da questão de número 2. Artigo 32. Compete ao chefe do Poder Executivo, ou seja, ao governador, a criação, transformação, extinção, denominação, localização, estruturação e atribuições das unidades administrativas de direção, de apoio e de execução do Corpo de Bombeiros Militar, de acordo com a organização básica prevista nesta lei e dentro dos limites fixados na Lei de Fixação de Efetivos, mediante proposta do comandante geral.
Beleza, galera? Então, questão de número 2, gabarito letra C. Vamos para a questão de número 3, para a nossa última questão. Complete corretamente a lacuna a seguir. São constituídas pelas unidades operacionais e realizam as atividades fim do CBM Tocantins, executando as diretrizes e ordens emanadas das unidades de direção, amparadas pelas unidades de apoio. Galera, o gabarito da questão é a letra B. A gente está falando das unidades administrativas de execução. Questão 3, gabarito letra B. Vamos para a sua resolução. Artigo 23. As unidades administrativas de execução são constituídas pelas unidades operacionais e realizam as atividades fim do CBM Tocantins, executando as diretrizes e ordens emanadas das unidades de direção, amparadas pelas unidades de apoio. Na sua tela, o gabarito das questões que a gente resolveu. Questão 1, letra D. Questão 2, letra C. Questão 3, letra B. Gostaria de agradecer imensamente, galera, meus agradecimentos sinceros. Essa é a nossa penúltima aula da Lei Complementar 131 de 2021. Na próxima aula, a aula de número 8, a gente vai encerrar o conteúdo dessa lei. E a minha visão, o meu objetivo é gravar aulas agora da Lei 2578, que é o Estatuto dos Militares do Estado de Tocantins. Lute, continue na luta, vai dar tudo certo, você será militar estadual, você será um bombeiro militar. Forte abraço, galera, tamo junto!